educação. Vale a pena. Olá, programa Em Discussão Convida recebe o deputado Tenente Coimbra, do PSL, e os seus convidados. Irã Porã Moreira Necho, que é advogado, e Norival de Almeida Silva, que é líder sindical no setor de transportes. Nós vamos falar sobre projetos na área de transportes que estão tramitando nesta Casa de Leis. Bem-vindo, deputado, mais uma vez, recebê-lo aqui no estúdio da TV Alesp. Suas boas-vindas aos convidados, mas o senhor me dá licença só para eu aproveitar e prestar contas do mandato, que ele faz muito bem nas redes sociais. São um pouco mais de 100 dias, né, deputado? 123 mil reais de economia no gabinete, uma projeção de em torno de 2 milhões ao longo do mandato de 4 anos, mais de 50 trabalhos legislativos, leis, emendas, requerimentos, indicações, investimentos no Hospital dos Estivadores. Já estou prestando contas aqui, mas sua saudação aos convidados. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, é um prazer estar aqui novamente para mostrar um pouco do que fazemos no mandato. Você já apontou bem os nossos 100 dias, mostrou a nossa redução da verba de gabinete, não usando nem 20% ou 30% daquilo que nos é colocado. Sim. A redução também de funcionários dentro do gabinete, proporcionando uma economia de quase 2 milhões de reais ao longo dos 4 anos na projeção. Sim. Pontuou também a questão dos hospitais estivadores, onde tivemos uma grande batalha. Hospital de Estivadores, que é na cidade de Santos, né, que estava com o convênio cancelado depois da transição do governo, e conseguimos readequá-lo para um montante satisfatório. Sim. É com prazer que a gente vem fazendo esses 100 dias. O mesmo prazer que o senhor repassa agora aos seus convidados, que vêm debater matéria tão importante quanto a questão dos transportes, projetos de lei, políticas públicas que melhorem a vida do cidadão que mora aqui em São Paulo, né? Com certeza, com certeza. Hoje o programa é para tratar de 3 projetos de lei específicos que Sim. tratam da parte de transportes, algo que é muito caro para todo cidadão paulista, brasileiro de uma Sim. maneira geral. Eu que sou da Baixada Santista, onde a gente tem um dos pedágios mais caros do Brasil. Então é um tema muito importante a ser debatido e eu agradeço a presença dos nossos novos convidados. Bem-vindo, Norival. Que falar da matéria, né? Que faz parte do mandato, mas é também, digamos, um diálogo permanente da sociedade com as comissões temáticas na casa. Casa que aprova, né, o orçamento, os investimentos que são feitos em transporte. Bem-vindo. Eu quero aqui agradecer, inclusive, o deputado Coimbra, que é o sangue novo que está vindo para casa, e realmente eu acho que o nosso país está precisando dessas pessoas que venham com os novos pensamentos, até para nós poder, dentro desses projetos, enxergar o que virão de melhor para corrigir os erros no que nós já temos aplicado aí. E além disso, o outro companheiro nosso, o Irã. Então, agradecer aí a companhia e que seja um bom programa, uma boa expectativa para que nós dê alguma munição melhor ainda para o deputado colocar no projeto e fazer a votação e ter a aprovação deles. Muito bem. Doutor Irã Porã, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Agradeço em especial ao convite do nobre deputado e a presença do nosso colega. Lembrando que a minha fala aqui, ela hoje tem uma análise mais técnico-jurídica, né? Eu não vou entrar muito no mérito, embora eu reconheça que, quanto ao mérito, é muito bom. Eu acho que a proposta em si ela é excelente, ela visa atingir alguns problemas que realmente acontecem, né, nessa seara. Mas a minha análise, como sempre, ela vai ser dentro do arcabouço mais jurídico especificamente, em como melhorar, inclusive, algum ou outro detalhe técnico. Sim. Deputado, vamos começar por onde? A questão dos pedágios, por exemplo, o pagamento dos pedágios, e a gente vê, principalmente nos feriados prolongados, extensas filas. A gente já tem ótimas estradas, mas se fala que, em compensação, também os pedágios mais caros do Brasil. O senhor até citou o da Baixada Santista, o Sistema Anchieta Imigrantes, que é um dos mais caros, pelo percurso rodado, né? Uma tarifa que é cobrada. O que falar da sua luta, do seu mandato em especial com relação à melhoria do serviço e um preço compatível? R$ 26,20, que é o preço do pedágio para descer a imigrantes. E muitas vezes você acaba pagando esse pedágio e não tem nem a condições de descer a própria imigrantes, é relocado por uma estrada que não tem a mesma condição. A mesma qualidade, né? A mesma qualidade também, que é a Anchieta. Hoje a gente só tem uma forma de pagamento obrigatório, que é o dinheiro. Temos a opção
né, das tags, né, para passar, que nem o famoso sem parar, mas hoje a opção que é colocada é o dinheiro. Se você não tem o dinheiro, alguns lhe dão a opção de pagamento via boleto, que quem já teve essa infeliz... de passar na estrada e lembrar que esqueceu a carteira. Sabe o quanto tempo demora, propositalmente ou não, para ser vinculado a esse boleto, que não é uma obrigatoriedade. Então, existem relatos, já nos procuraram, que como não existia essa opção de criar boleto, abriu-se a cancela, mandaram o motorista voltar e voltaram com dinheiro. Então, chegamos a esse absurdo. Porque se ele seguisse, era evasão de pedágio, tomaria a multa. Então, o motorista ficava entre a cruz e a espada. Então, criamos esse projeto onde se criem novas alternativas de pagamento, que já é realidade em diversos outros estados. Existe estado que tem uma praça específica para pagamento de cartão, pagamento pré-pago, crédito, débito, pagamento via aplicativo. Hoje a gente tem que trabalhar com a tecnologia que temos. Hoje a gente consegue transferir o nosso cartão para o celular. Com a própria aproximação de cartão, e já temos cartões que permitam isso, você faz o pagamento sem necessário digitar a senha, com limite. Então essa é a realidade. E as empresas não estão acompanhando. Logicamente, respeitamos a parte contratual vigente, sabemos que não podemos alterar os contratos vigentes, mas esse ano, para o ano que vem, temos um grande efeito de várias renovações contratuais da parte das concessionárias de pedágio. Então, essa colocação e essa lei entrando em vigor vai permitir uma modernização muito grande nas cabines de pedágio. O que falar sobre a matéria, Norival? Olha, eu enxergo isso porque, é como disse o próprio deputado, 26 e 20, 26, né? Agora, o senhor imagina uma carreta de 9 eixos, dá R$240, viu, deputado? Isso é o que dói mais. Mas, aproveitando tudo isso, eu acho que nós temos que pegar algumas coisas que estão realmente junto com essas concessionárias, aonde o poder concedente tem que enxergar um pouco mais a população, como está fazendo o deputado. Que é trazer coisas novas com diferencial para poder diminuir esse custo. E é obrigação deles fazerem isso, até porque nós já estamos aí há 20 anos pagando o pedágio para consertar as mesmas estradas. Então, eles têm por obrigação realmente já fazer alguma coisa. E, claro, tanto que está vindo aí também o C6, que é um sistema eletrônico para poder fazer o pagamento por aproximação de do aproximação, cartão. Que já vai tirar o custo do próprio sistema sem parar, daqueles custos mensais do cartão. Então, e nós precisamos realmente dar forças de deputado, com a vontade que tem, como tem o deputado Coimbra, para poder fazer esses projetos virem com as novas concessões e virem para melhorar o sistema e a utilidade da rodovia com o nosso público. Sobre essa matéria, doutor Irã Porã. A questão que ele bem citou, a cifra de 26 e 20, pode parecer pouco, não é? Para uma pessoa de classe média alta, mas se imagina o impacto disso numa análise macroeconômica para a Baixada Santista inteira, em termos de turismo, por exemplo. Não é? E isso para não falarmos na questão do chamado custo Brasil, que não são só esses 26 e 20. E o trajeto todo de insumos, bens de consumo, que vem do meio do Brasil até chegar o mercado consumidor específico da Baixada Santista, por exemplo. Né? Qual o impacto final do preço sobre esses bens? E isso porque, sempre por tradição, os políticos nacionais utilizaram os pedágios como forma de fazer caixa e alavancar outras obras. Só que com isso você, em detrimento, né, você gera um problema em termos de logística, de custos de distribuição de bens, e há um desvio de riquezas aí, onde você tem um Estado enriquecendo cada vez mais, artificialmente, através daquilo que eu, juridicamente falando mesmo, eu não enxergo como não sendo outra coisa senão uma bitributação. Explica para o nosso telespectador que vem a ser bitributação. Já vista que ele já paga a licença, o IPVA, o imposto sobre veículos automotores. Já deveria ser, a partir dali, não é, o suficiente para custear todas as estradas e rodagens. Só que, infelizmente, existe um estágio quando você entra na faculdade de Direito, eu fiz Mackenzie, e você aprende toda uma série de teorias.
E existe um segundo estágio, que é quando você efetivamente vai advogar e você vai ver como ocorre a vida, não é? Sim. Porque as teses são ótimas e funcionam, de modo geral, até o Tribunal de Justiça. Mas quando se chega no STF, aí você tem, aí, vamos dizer assim, os inovadores do direito. E aí quando me pergunta, afinal, qual é a teoria que é vigente em termos tributários, em termos de bitributação especificamente, qual a teoria que se aplica? A pergunta é, quem vai julgar? Qual é a Câmara? Não é? Essa que é a então questão. você chegou numa situação de instabilidade jurídica no Brasil, em que você não sabe, por exemplo, que se nesta semana um bandido que está ligado ao maior esquema criminoso da história da humanidade, de corrupção, não é? será continuar sendo tido como um criminoso ou como um herói que foi atacado injustamente, mesmo após a descoberta de bilhões de dólares no exterior, e esses bilhões de dólares estando sendo internalizados agora. Isso é só um exemplo que é muito chocante, sim, mas ele se aplica, infelizmente, a todas as searas. Então, em termos tributários puros, sim, é uma bitributação. Agora, por que motivo o STF permite? Aí nós vamos entrar em outra esfera que não é exatamente a jurídica. Deputado, eu quero uma reflexão sobre, mesmo uma pessoa que não utilize, né, o sistema Anchieta Imigrantes, quando passa uma carreta com 9 eixos e paga R$240, o produto que essa pessoa consome está pagando alguns centavos ali a mais por conta desse custo, que é a questão dos pedágios. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais do peso dos pedágios. Eu vou lembrar aqui, até provocando o deputado, que é bastante jovem, 27 anos, né? 28 anos. Houve um tempo lá atrás que não se cobrava pedágio depois da meia-noite no sistema Anchieta Imigrantes. Então eu me lembro de filas quilométricas ali antes do pedágio, esperando da meia-noite, porque não havia cobrança e as pessoas passavam de graça. Ou seja, havia a opção de se chegar à praia sem se pagar o pedágio, desde que ele abrisse mão do sono. Ele ficaria ali, inclusive, correndo riscos. Isso não existe mais. Qualquer hora que se passa, se paga. Como é que o senhor vê essa discussão hoje em dia? O preço dos pedágios, se ele é justo, deputado? O lazer, ele é esporádico. Ele vai pagar se ele for à praia para lazer, é esporádico. Porém, hoje a realidade da Baixada Santista é que muitos lá moram e trabalham em São Paulo. Levando uma conta simples, sem contar a gasolina, vai dar em média, se ele trabalhar os 22 dias úteis, por volta de R$600 só de pedágio. Isso é pesado. Esse é o custo da pessoa que não consegue, lembrando a grandiosidade, a proximidade de São Paulo comparada à Baixada Santista, muitos acabam vindo procurar mercado de trabalho para cá. Sim. Então acaba inviabilizando o próprio morador da Baixada trabalhar. Sim. A gente estava em discussão com a Artesp, que é a agência reguladora, e eles tinham a solução de criar um cartão próprio. O que é outro absurdo. Aliás, vamos falar sobre isso também, deputado, porque absurdo. A sugestão que foi feita, isso, olha, depois de 25 anos de concessão de estradas, algumas foram até prorrogadas por conta de obras que não estavam contratadas, se fala na criação dessa modalidade de pagamento, mas com um cartão próprio, que não é o cartão de débito e de crédito que a pessoa, que o cidadão contribuinte já tem na carteira, deputado. É um outro sistema, ou seja, parece que tudo se fez para a pessoa ou pagar em dinheiro, ou cair no sistema de tag, e aí ele tem um custo que não é só o pedágio, mas o serviço que é cobrado também, as mensalidades. Ou seja, parece que tudo conspira contra o cidadão que está pagando o pedágio, né? Hoje temos uma média de 180 milhões de cartões de crédito ou débito funcionando no Brasil. Dá quase um cartão por pessoa. Sim. Então, quase todo mundo, seja das diversas classes, tem esse cartão. Quem tem o carro tem um cartão de crédito ou tem o cartão de débito. A gente precisa procurar desburocratizar o Estado. Não adianta ele andar com o cartão de transporte, o cartão do pedágio, o cartão de débito, o cartão do Vale-Refeição, sendo que tudo pode ser colocado num mesmo cartão. E levando em conta que essa criação do cartão vai precisar de uma central administrativa, vai precisar do custo do cartão, isso tudo vai acabar sendo repassado para a própria tarifa. O que poderia vir para diminuir o preço das praças de pedágio vai acabar aumentando e vai dar ineficiência por pura burocracia. Burocracia, doutor Norival? Esse é o que tranca nosso país. Toda a burocracia, tudo aquilo que se dificulta. Sim. Porque nós temos vários jeitos para poder se fazer isso. Quando foi implantado partes do pedágio dentro do nosso estado, eu participei disso. E foi colocado, tanto que foram apresentado para nós que eles teriam as praças de pedágio
mas eles não falaram que era a 32 quilômetros, 33, que ia ter cada uma entre a outra. Sim. Então, eles colocavam o custo... A tarifa quilométrica, mas não dizia de quanto em quanto teria um pedágio. Tanto que, se for acompanhar, em Indaiatuba, ele já existe o ponto a ponto. Sim. Aquilo foi uma luta, na época do governo passado, para nós poder fazer aquilo como teste. Sim. Foi implantado ali. Mas foi estão testando há tanto tempo e isso não se disseminou. É aí que eu iria chegar. Ele foi implantado para poder fazer um teste, mas esse teste virou permanente. Então, ele ficou naquele pedaço, mas também não cresceu. Sim. Entendeu? Então, isso é o que precisa ser feito. E a mesma coisa. Nós estávamos comentando também que coloca lá as praças tudo no sistema eletrônico. Elimina a mão de obra, mas aumenta ainda mais o custo que você tem que pagar o mensal. Sim. Então, além de você pagar o valor, você ainda paga mais um mensal e diminuindo mais um custo para ele. Então, eu acho que esse equilíbrio econômico também eles deveriam olhar o bolso do povo. O senhor lembra quando eu falei do pedágio que não era cobrado à noite, depois da meia-noite? Como o senhor chegou? Eu sobrevivi isso. Eu fui um dos que parei no acostamento dos Zabé. Os caminhoneiros também desciam, né? Nessa época, todo mundo, né? Depois da meia-noite não se cobrava pedágio. Acho que só depois das 6 da manhã que voltava a cobrança de pedágio. Mas eu lembro, inclusive, de uma promessa, ainda à época das concessões, as primeiras concessões, os primeiros 3.500 quilômetros que foram concessionados no estado de São Paulo, 12 concessionárias, havia inclusive uma promessa do governador de permitir que todas as pessoas em São Paulo tivessem pelo menos uma opção de rodar sem pedágios. E eu lembro bem que os pedágios da Rondon foram retirados, todos eles. Ou seja, a pessoa poderia sair daqui de Jundiaí, por exemplo, e chegar até a barranca do Rio Paraná sem pagar pedágio. Mas ele podia escolher outras duplicadas e teria pedágio. Os pedágios voltaram todos voltaram aí. O problema foi que eles deixaram o Rondon sem pedágio, mas também não manteram manutenção. Não tinha manutenção. Então você passou a andar numa picada e não numa estrada. Então essa foi a complicação. E se você for olhar o custo nessa operação, aí é que eles forçosamente ele te fazia você vir e pagar o pedágio para você poder ter o tempo, não ter o veículo mais danificado de tantos buracos e outras coisas. E como se faz cumprir a lei, inclusive com as concessionárias? Porque lá atrás também tinha um entendimento de se cobrar o pedágio das duplicadas e nas que tivessem pistas simples não seria cobrado. E aí os pedágios se disseminaram dizendo que no futuro elas seriam duplicadas e precisariam fazer caixa para fazer melhorias, terceiras faixas, né? Faixas de segurança, inclusive. Isso é eminentemente uma questão de contratação pública, né? De filosofia, que, aliás, não existe nenhuma. Né? Antes, só voltando ao assunto da forma de cobrança, eu acho louvável e interessante como ter um jovem deputado traz novas ideias, né? Que outros não teriam. Né? Quando o senhor citou a questão do TAG, a pergunta que eu faço antes de responder essa é: por que nós pagamos TAG? Veja só, com o TAG, quem economiza com funcionários de cobrança é a concessionária. Sim. Imagina só a logística, doutor, para retirar o dinheiro dos caixas, levar carro forte para recolher esses valores, fazer troco, fazer contabilidade disso tudo que é arrecadado, e a gente sabe que não é pouco dinheiro que entra nos pedágios. E ainda assim cobram pelos TAG, e não é um valor barato. Então, na verdade, nós tivemos aí uma ideia que surgiu lá no Rio Grande do Sul, né, que foi pioneira, o deputado está trazendo para São Paulo, é excelente, mas eu acredito que vamos ter aí um boicote, vamos ter aí uma pressão para que isso não seja aprovado. Das concessionárias ou das operadoras de TAG? Das operadoras, exatamente, porque existem interesses milionários por trás disso, por um serviço que deveria ser gratuito. O senhor falou milionários, mas tempos atrás a notícia de que uma dessas empresas estava cotada em 5 bilhões. Exato. Bilhões, doutor. Bilionário, então. Para subir a cancela e baixar. Por um serviço que deveria ser gratuito, porque é do interesse do Estado, e da concessionária também, que haja um fluxo mais rápido e, inclusive, com menores custos para a própria concessionária. Então, o que é que explica, em termos até administrativos, né, que uma concessionária coloque um valor elevado, diminuindo, inclusive, o número de usuários finais do sistema de TAG? Sim. Não há uma explicação lógico-administrativa. Há uma explicação de interesses privados específicos. Sim. E que provavelmente serão contrários à ideia do deputado. Sim. O senhor tinha ideia que fosse, digamos, alavancar ou mexer com tantos interesses, eu digo... Poderosos. Poderosos, né? Em termos de arrecadação,
E qual é o diálogo que o senhor espera manter, inclusive? Porque a matéria vai tramitar na casa, né? O deputado jovem está trazendo boas ideias, novidades para casa, mas como é articular também? Porque a gente sabe que as empresas vão fazer de tudo para movimentar e não permitir que a matéria prossiga, né, deputado? Como militar, a gente está acostumado a mexer em vespeiro. Então, quanto a isso, não há problema. Nossa estratégia são duas. A primeira é a conversa com os colegas para dar celeridade na tramitação. Sim. A gente tem toda a tramitação burocrática da casa também, que isso é outro ponto que futuramente precisa ser revisto. O regimento interno da casa. Ele trava todas as pautas e a gente precisa ter a conversa também com a parte do Executivo, com a parte da Artesp, para que quando e se for aprovada a lei, seja sancionada, porque com certeza vai ser regulada pela própria Artesp, que tem essa conversa direto com as operadoras. Então, essa mudança, sim, agora, inclusive, da presidência da Artesp, com o Sebastião, que deve entrar por volta de junho ou julho, né? Então, vai ser muito proveitosa, porque é toda uma gestão nova, com uma visão nova. Eu tive a oportunidade de falar com ele e ele se mostrou bem solícito aos projetos colocados. Sim. Então, acredito que é uma janela de oportunidade boa a se aproveitar. Bom, só para comentar as notícias que surgiram em torno disso, né? Que os pedágios devem aceitar cartões, né, até o final deste ano, mas não serão cartões específicos, né? Os cartões de débito e crédito que a gente já conhece não seriam aceitos aqui no estado de São Paulo. Eu digo isso, deputado, porque muitos colegas seus aqui dizem: São Paulo é pioneiro, mas ele está trazendo uma ideia que já está sendo, digamos assim, já está surtindo efeitos e bons efeitos no Rio Grande do Sul. Parece que Minas Gerais, Paraná já tem sistemas assim. Então São Paulo não é tão pioneiro assim. Ele está resistindo ao novo, é isso? Exatamente, muito pelo contrário, ele está atrasado. Ele está atrasado na burocracia, não só na área de transportes, como em outras áreas também. Está na hora da gente implementar tecnologia na segurança pública, na área de transporte, na área de saúde. É realidade em outros estados. E o doutor pontuou bem. Muitas vezes, por lobismo, a gente acaba não colocando em prática aqui no estado de São Paulo. Sim. Então, como militar, conforme eu disse, não temos medo em mexer em vesperos, assim o faremos. Norival, o que falar dessa matéria? Aliás, só a criação de um novo sistema de cartões para pagamento, né? Me faz lembrar o tal bilhete único que era da capital e deveria ser expandido, e na verdade o Estado veio e criou o BOM, né, o outro bilhete para o intermunicipal, sistemas que não se conversam, ou seja, não existem nós tecnológicos. Podia ter simplesmente a liberação por aproximação, seja de cartão, seja de celular, como meio de pagamento. Aproxima o celular, baixas quantias, já tem uma liberação automática, não precisa de senha, não precisa de digital, só por aproximação. Isso não seria muito mais fácil? Olha, um chip hoje custa centavos de dólar. É tão simples para eles poderem fazer essas colocações, a qual ele não vai manter nem fila, ele vai conseguir ter ele em certa velocidade passando para poder fazer isso. E o próprio sistema, essa história de ficar colocando cartão, daqui a pouco ele vai precisar arrumar um porta-mala de carro só para carregar cartão para poder resolver o problema. Né? Cada qual. Que não dialoga com outros esse problema sistemas, nós começamos a ter no início dos sistemas eletrônicos, que uma rodovia aceitava o chip tal, o outro não aceitava tal. Quando fez as mudanças, fizeram os acordos e formalizaram ele, que a esfera federal era uma. Para você for analisar hoje, o chip 915, ele é uma coisa voltada da Artesp, da Secretaria de Transporte do Estado de São Paulo. Ela é quem faz toda a gestão disso. Para ela poder colocar isso na esfera federal, que lá não era o 915, para poder ler todos os sistemas que tinha, eles tiveram uma dificuldade que você não imagina o tamanho. Então ainda está ali se brigando para poder realmente acontecer. Agora, o Estado de São Paulo ele é bom. Dentro das 20 e tantas rodovias, 18, 19 são as melhores rodovias. Mas o Estado de São Paulo está quase todo pedagiado. Sim, aí não tem como escapar do pedágio. Ela tem que ser boa mesmo. Doutor Irã Porã, também uma coisa, se fala de um sistema novo, mas não se abre mão do pagamento em dinheiro. Não que vá se proibir as pessoas pagarem em cash, como diz, mas não é até um anacronismo? Se é para manter toda essa logística que falamos aqui, com carro forte buscando, seguranças, aquele sistema de recolhimento dos caixas, dos guichês, aquela distribuição, troco, contabilidade, se é para manter esse sistema ainda operante, como a gente faz para conciliar o sistema, o antigo e o novo?
Bem, eu tenho alguma experiência em termos de fraudes e congêneres, porque eu vim do Banco Central. O senhor trabalhou no Banco Central, né? Isso, liquidações extrajudiciais, então a minha especialidade é justamente achar falhas em sistemas, né? Eu morei na Baixada também, especificamente em Itanhaém há alguns anos, né? Um lugar muito tranquilo, era, né? Hoje nem tanto, mas chegou um dia a ser tranquilo. E algumas vezes eu tive que brigar para conseguir o recibo do pedágio. O operador se recusava a entregar. Dizia, está sem sistema, então eu vou ficar parado com o carro aqui enquanto você não me entregar. Não sei quantas vezes isso aconteceu, isso talvez ocorra, mas o fato é que quando você trabalha com dinheiro vivo, a possibilidade de aferição, contabilização, tanto na questão tributária como de outras questões, fica mais difícil, fica mais dificultada. E nós, brasileiros, somos aí burocratas ferrenhos, né? O deputado vem com uma ideia fantástica para facilitar e aí você vai ter todo um lobby contrário a essa ideia. Há anos atrás, nós tivemos, né, na época do finalzinho do regime militar, né, uma iniciativa que foi muito interessante, que era o Ministério da Desburocratização. Desburocratização. Que chega a ser uma piada, porque você cria uma burocracia para acabar com a burocracia. Tão grande ela era. Quem se lembra do ministro Hélio Beltrão. Isso. O estatismo no Brasil é uma doença congênita dos administradores, em que parece que eles buscam criar dificuldades constantes, né, para trazer depois soluções mirabolantes, que são, na verdade, outras dificuldades. Então, a pergunta é, por que não se aceitar simplesmente o cartão de débito? Qual é a recusa? Qual é a motivação técnica? A ideia é excelente, outras formas de pagamento, mas qual diminuiria a explicação? O numerário, o valor que está sendo apurado. Seria muito mais seguro. Então, olha só, eu como um ex-agente de fiscalização do Estado, sempre que eu vejo um ente público ou privado clamando, pelo amor de Deus, de joelhos, por mais trabalho, eu fico levemente desconfiado. O que é que está por trás disso? O que é que leva um ser humano a querer carregar malas de dinheiro com muito mais dificuldade, mais custos, mais responsabilidade? Riscos de assalto. Risco, exatamente. Imagina, a pessoa está passando uma praça de pedágio, ela é fechada, cercada. Como já ocorreu. Várias vezes. Não é? Qual a justificativa administrativa para isso? É um mistério. Eu tenho minhas desconfianças que eu não posso aqui colocar em público, mas o fato é, trabalhar-se com meio eletrônico é uma maneira em que a fiscalização é online pelo Estado. Sim. Não tem como burlar. Agora, com dinheiro vivo, eu não sei qual o motivo em específico há essa insistência em dificultar o trabalho para eles mesmos. Mas é um grande mistério a ser descoberto. Por isso que eu tenho certeza que o trabalho do nobre deputado vai encontrar aí inimigos ferrenhos. Sim. Justamente porque ele quer facilitar. Mas ele tem muita disposição e energia aí para o bom combate. Sim. Bom, eu preciso fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar mais aí sobre outras ações do mandato na área de transportes. O Em Discussão Convida volta em instantes. Estamos de volta no programa Em Discussão Convida, hoje recebendo o deputado Tenente Coimbra, do PSL, e os seus convidados Irã Porã Moreira Necho, que é advogado, e Norival Almeida Silva, que é líder sindical no setor de transportes. Falávamos aqui de ações de mandato, de projetos de lei, sobre a questão de pedágios, e eu tinha uma dúvida com relação a esse sistema que está chegando aí, do C6. Ele vem para preencher essa lacuna que não é nem o dinheiro e nem o TAG, é isso, Norival? Só para a gente... Ele é um banco digital. Um banco digital. É um banco digital. Um banco digital. Mas aí ele aproxima o cartão, tem uma leitora e passa. Não precisa... Ele aproxima o próprio celular. Então ele aproxima o celular. O celular. É o próprio celular que você faz. Ou então, se você quiser o tal cartão, você faz o preenchimento dele anteriormente. Eu não tenho toda a técnica dele. Eu estou falando um pouco que eu conversei sobre isso. Tá. Daí ele preenche e faz o rotograma do itinerário dele e já ali ele coloca os valores e ele vai embora para poder fazer o uso disso. Mas a pretensão é que elimine o custo mensal que existe no sistema eletrônico.
Doutor, também sobre a questão da cobrança, por que esse prêmio não é repassado para a tarifa? Se eu, por exemplo, eu vou usar toda aquela logística, né? Caixas, né? Pessoas que estão ali recebendo, seguranças, recolhimento de valores, todo esse custo está embutido no preço do pedágio. Quando eu tenho um tag que eu pago por ele, por que o pedágio não é mais barato para quem já está pagando? Há mais mistérios entre o céu e a terra do que a vã administração pública possa explicar de maneira racional, né? Sim. Eu imagino muitos motivos, mas obviamente existe uma indústria por trás disso e interesses, né? Se você tem aí uma empresa que, ao vender um serviço que deveria ser gratuito e não é, fatura bilhões, como foi dito, né? Está aí a própria explicação. Então você cria uma dificuldade para vender uma facilidade. Então, ao invés de você investir mais, né, em funcionários e para ter um escoamento maior, especialmente em horário de picos, né, você tem uma empresa que vai oferecer um serviço e que gera aí coisa de 5 bilhões, pelo que foi dito. Então, qual o interesse dessa empresa, desse grupo? Né, de mudar a dinâmica do negócio? Não há interesse algum. Sim. Então, por isso que eu vejo com bons olhos essa iniciativa do deputado, mas eu já prevejo um fortíssimo lobby contra o projeto por conta exatamente de pessoas ligadas a esse empreendimento. Sim. Agora, faltou o quê? Faltou por parte dos governos anteriores se antecipar ao problema. Sim. Porque isso deveria ter sido uma iniciativa política. É que o contrato também de concessão longo, né? 25 Sim, anos, exatamente. 30 anos, e às vezes está escrito. São problemas que são maculados. Estão cumprindo o contrato, é o que está escrito. Lá atrás. Né? Sim. Mas hoje existem, como foi dito, soluções como foram aplicadas agora no Rio Grande do Sul, parece que em Minas, mas em São Paulo até agora, né? Estamos aí abraçados do anacronismo, né? E especialmente numa praça, né? numa área em que o peso desses pedágios é extremamente elevado. Se falou aí em R$26, em 200 e poucos reais. Agora, existem indústrias e mercados que passam a ter acesso proibido em certas regiões. Sim. Por exemplo, qual a possibilidade de um fornecedor de hortifrutigranjeiros, por exemplo, escoar sua produção para a Baixada? Zero. Não é? O custo é imenso. Como é que você pode jogar isso, não é, em termos de competitividade com um fornecedor local ou fornecedores que não pagam pedágio? Teria que ter uma escala muito grande de produção. O pequeno não é acessível. Não consegue. Então você tem um custo que é elevado. Se falou aí, são alguns centavos. Ok, mas joga centavos num produto que custa centavos. Pois é. Não é? Você dobra o preço. Tá? Então, a depender da indústria ou da área, fica inviabilizado. Fica inviabilizado. Sim. Não é? Então, é o custo Brasil. Deputado, o que falar ainda da questão dos pedágios, dos repasses? O senhor tem dialogado com a Artesp também, porque ela que regula. A gente sabe que é 1º de julho, se não me engano, todos os pedágios são reajustados. E isso tem um peso, tem um custo muito grande. Dizem que há um repasse para cidades, ou seja, tem cidade que tem interesse em ter praça de pedágio, eu não sei. Mas o cidadão sempre é refratário a ficar pagando pedágio. Eu não conheço quem goste, deputado. Estávamos conversando com a gestão anterior. Tá. Estamos esperando essa transição, que nem eu pontuei, essa troca de diretoria da Artesp. Já foram sabatinados aqui na Assembleia, já foi aprovado em plenário. Quando tivermos a nomeação, automaticamente faremos as tratativas e voltaremos aos assuntos. E pontuamos já que esse é o outro projeto de lei. Isso que eu queria saber do senhor, sobre a questão do retorno. A pessoa chega num pedágio, aliás, ele perdeu a entrada e não tem mais o retorno, ele é obrigado a pagar o pedágio para ir, pagar o pedágio para voltar. Como é que é isso? Explica também essa Exatamente. proposta. Hoje tem diversas praças de pedágio que elas antecedem o retorno. Então, você perdeu alguma entrada, precisa fazer um retorno, ele é depois da praça de pedágio. Então, você vai pagar o pedágio, vai fazer o retorno e quando retornar vai pagar novamente. Então, isso é um grande absurdo, né? Esse pagamento em duplicidade é desnecessário. Então, entramos com um projeto de lei onde esse pagamento bidirecional, onde tenha a comprovação com a placa do carro, inclusive do horário que passou, ele tem 20 minutos para poder fazer o retorno e não ser cobrado
2 vezes por esse erro. Duas vezes punido por um erro. O senhor queria falar sobre isso também, doutor? Sim, depois eu vou falar sobre uma ideia legislativa com relação a... Eu acho que falta um código de aplicação de pedágios para evitar as pegadinhas. Muitas vezes uma pessoa muda de região, de uma cidade para outra, verificando os custos, né? Calcula direitinho o seu salário para ver se bate, se dá o combustível, não dá. Um caso emblemático disso é a Alphaville. Né? Começou a crescer, aí o governo fala, opa, tem um bando de gente aqui, vamos arrancar a grana deles? E pimba, pedágio bem ali. E aí, todas aquelas milhares, dezenas de milhares de pessoas que calcularam o seu orçamento direitinho, agora passaram a ser o quê? Desculpa, roubados pelo Estado. Não é? Por um instrumento, né, de arrecadação que é completamente espúrio. Então deveria haver uma iniciativa legislativa que criasse um código de pedágios, tá? Para evitar esse oportunismo pedagista, né, vamos colocar assim, em qualquer região. Não pode ser assim, deu na cabeça do político, do governador, vou tacar o pedágio bem aqui. Peraí, quais são os critérios? Quais são os princípios gerais? Critério há, inclusive lei, viu, doutor? Sim, tem uma lei dinheiro. que, inclusive, não foi suprimida dinheiro. na última consolidação aqui, se não me engano, em 2006, que dizia que não poderia haver praça de pedágio a menos de 35 quilômetros do marco zero da Praça da Sé. Ou seja, o pedágio da Imigrantes está irregular, o pedágio da Castelo Branco estaria irregular. É que entre fazer cumprir a lei e fechar os olhos tem, né? Mas, agora, voltando à questão do pedágio bidirecional, uma ideia muito interessante, não é? No mérito, nada a falar sobre isso, realmente é uma ideia boa, porque isso realmente acontece. Talvez já não... acontece, inclusive, na prática. Talvez parece que em Indaiatuba há pese... um pedágio desse, que serve condomínios. A pessoa pode ir, pagar e retorna do outro lado, devolve o ticket. Mas no caso mais de erros, não é? Quer dizer, não pesa muito para mim, não pesa para você, mas de repente uma pessoa que pega uma via errada e de repente tem que pagar uma fábula para essa pessoa, né? É um valor significativo. Porém, a minha especialidade é justamente analisar lacunas, né? Sim. E eu acho que há um pequeno adendo que deve ser colocado nessa lei. Por quê? Toda lei que se cria no Brasil, você tem que fazer um xadrez antes. Você tem que se imaginar como eu consigo burlar essa lei. E da maneira como está, dá para burlar. Por quê? Você vai ter toda uma indústria aí de entregadores, por exemplo, de insumos para a rede frango assado, por exemplo. Vou lá, uso da lei, entrego a mercadoria, digo que me perdi, volto e vou embora. Tá? Então essa é uma lacuna que iria beneficiar uma pequena parcela e ia gerar detrimento para todos os demais, porque isso seria aferível em termos de custo. Mas o senhor acha que isso é possível acontecer? A pessoa passar no pedágio, entregar o recibo, olha, toma aí. E ele passa lá, eu acabei de passar, porque nesse recibo não está a placa do carro, não está a identificação. Então, a pergunta é possível malandrear, sim ou não, com alguma dose de cara de pau? Já tem sistemas que leiam a placa, possível, né? Eu vou perguntar para o Norival sobre isso. Então, o que pode ser feito é só um pequeno adendo. Tá. A proposta é muito boa. É só um pequeno adendo, que se coloque um limite. Simples assim. Pode ser feita a passagem nos 20 minutos? Pode. Só que você vai ter que fazer uma declaração por escrito, dizendo que se perdeu, isso vai para o banco de dados, é guardado, e você pode fazer isso uma vez, 2 vezes num ano. Sim. Se você se perdeu uma terceira vez no ano... O senhor já está pensando na verve brasileira. Então, sim, mas eu dou assessoria para muitos legisladores, né, já há muitos anos. E aí, sempre quando me trazem uma lei, a primeira coisa que eu faço é esse xadrez. Ok, agora eu estou do lado contrário. Como é que eu consigo quebrar essa lei? Essa é a primeira coisa a ser feita. Se você não faz esse trabalho de xadrez, uma série de boas ideias acabam se tornando, na verdade... Não se perdem. Elas se tornam um instrumento de injustiça ao invés de ser um instrumento de justiça. Esse caso é uma lei muito boa, realmente muito justa, mas é só um pequeno ajuste. Tem que se colocar uma declaração e uma limitação. Feito isso, eu acho que fica perfeito. Norival, sobre essa questão, inclusive eu lembro tempos atrás também, se via no pedágio meninos recolhendo, porque a pessoa recolhia o recibo, sim, abria a janela e lançava. Então, um pouquinho, 100 metros depois do pedágio, tinha gente recolhendo aquele papelzinho. Com que interesse, não sei, provavelmente era para apresentar para alguém, para recolher esse recibo. Você vê também essa possibilidade de criação até de uma indústria em torno dessa... Por trás de uma boa ideia, né? Talvez possa até gerar esse tipo de comércio paralelo?
Através dessa boa ideia, com certeza vai ter 10 com má ideia. Querendo esses recibos, muitos deles, ele era vendido para alguém que tinha que prestar conta. Então ele passava lá e deixava lá, a pessoa ia aguardando para poder fazer as suas prestações de conta dentro daquilo ali. Agora você tinha feito uma pergunta que se todos que passam, eles conseguem ver a placa. Eles conseguem. Conseguem. Todas. E sai exatamente no... Todas as baias, ele tem a filmagem, ele tem tudo aquilo ali de horário, minuto, segundo, tudo que você fez. Então, Todos mas eles. nesse recibo que eu passo no pedágio e eu recebo, Não ele sai já a placa. não sai a placa. Não. Então, se eu entregar ali na frente, para quem está no sentido contrário, fala, não precisa pagar, não, está aqui. Ou o recibo é R$26. Mas é uma adequação natural que a própria concessionária vai ter contra a fraude. Sim. É natural, inclusive tem uma emenda já em relação a isso no próprio projeto, que tenha a placa do condutor. Sim. É algo simples que impede essa própria transição. Esse comércio paralelo. Se não for via direta, pela solicitação, onde ele só consiga a isenção com a conferência da placa própria. E os 20 minutos eu acredito que é um tempo hábil, porque os retornos não são logo após a praça, geralmente é um pouquinho além. Sim. Então, na minha visão, não daria tempo, até discordando um pouco do doutor, mas entendo o pensamento, precisa ser esse mesmo, de procurar brechas, em 20 minutos ele fazer essa transferência, descer carga, fechar e retornar. Eu acredito, é possível. Mas são casos muito específicos que podem ser coibidos com a própria fiscalização com a polícia. Sim. Enfim, então, pode-se diminuir o tempo. Eu acho que aí fica naquele... que a gente diz no Exército, no tiro, é o ajuste fino. Sim. Ajuste fino de tiro, um pouco para cima, um pouco para baixo, em relação à parte temporal. Sim. Mas quanto à parte de opção... de roubarem ali o papelzinho e tentarem burlar, enganar o sistema, eu acho que a própria placa ela já mata isso natimorto. Muito bem. Norival, ainda sobre a questão das concessões, parece que o volume de carros ao longo da concessão cresceu muito mais do que o estimado. A gente vê aí, mesmo com o país em crise, nos feriados prolongados, longas filas aí nas praças de pedágio. Quer dizer, tudo poderia ser conciliado com bom senso. Se eu ofereço um serviço que vai reduzir o meu custo, eu repasso esse benefício para o consumidor. Quem dirá um caminhoneiro que paga tão caro aí pelos pedágios, né? O que falar dessa situação de conciliar interesses, do Estado não ser o vilão e crescer, as concessionárias também só virem a questão financeira e não o benefício cruzado. E eu estou com olhos não de motorista, mas de consumidor de serviço. O que nós precisamos, talvez, analisar e que sobra muito e vai sobrar para o deputado, eu vou ser um dos que vou, pelo menos, deputado, e é ali que tem que mexer, o que tem que ser locado é o lugar dos melhores VDM para ele poder pegar a maior massa para poder pagar. Explica o que é VDM para quem não conhece. VDM seria o volume diário dos veículos. De movimento. Que passa aquilo ali, e isso é somado, inclusive, por hora. Tá. Eu digo isso para você, que nós fizemos um levantamento, um exemplo, numa rodovia que nem a Dutra, isso há alguns anos atrás, 9% usava a Dutra de começo, meio e fim. 91% não usava a Dutra. Pagando usava pedágio. Trechos da Dutra. Usava trecho das seja, Dutras, usava a estrada, mas não pagava pedágio. E não pagava. Sim. Então, 9% ficava pagando uma conta de 100%. Para poder se fazer ela. E isso acontece muito nas nossas rodovias. Por isso que, às vezes, eles colocam o pedágio em termos de menores distâncias para poder fazer isso. Sim. Só que eles têm, dentro dos próprios contratos deles, os reajustes de equilíbrio econômico deles, Sim. que seria, tal ano ele tem que ter tantas mil passagens, no outro ele tem que ter tantas mil passagens pelo valor investido, para ele poder ter o recebimento. Nós tivemos problema isso em Jaguariúna, ali pela fábrica de celulares ali, que chegou, o prefeito ia fazer uma rodovia paralela de uma estrada paralela. Para não perder o distrito industrial dele, que ele investiu lá. Nós tivemos que ir lá interferir junto a isso, junto à própria secretaria, a Artesp, tudo isso, para poder, daí eles fizeram um cartão, cadastraram todo o pessoal que passava lá, ele só passava com o cartão, ele já passava e não precisava desviar, ele fazia o uso da rodovia, até porque o percurso era tão pouco, de 1.500 metros, 2.000 metros,
para ele poder fazer isso. Agora, o que nós temos que estar olhando muito, porque o pedágio para nós ele se torna, é necessário? Pode até ser, porque o governo não tem competência de fazer mesmo. Agora, o que nós precisamos é ter o custo daquilo que nós possa pagar. Sim. E nós temos que estar olhando nesses contratos, são as taxas de retorno. Nós temos contrato aí que tem 33% de taxa de retorno. Bom, podia ser, digamos, pouco expressivo quando o contrato foi celebrado lá nos anos 90, antes do plano real, mas agora não tem nenhuma lógica um contrato que dê essa taxa de retorno. E eu vejo, já teve renovação de algumas novas concessões, mas isso ele abaixou 25%. Mas ele abaixar 25% de hoje, de tudo que foi reajustado, sim, você vai ver que esse significado vai dar 2, 3. O que é uma grande diferença. Deputado, ainda temos uma outra proposta que é com relação às concessionárias também, né? Se elas não entregarem as tais obras de arte, suas pontes, viadutos, quer mais do que o Rodoanel? O Rodoanel, o tramo norte. O Rodoanel, deputado, deixa eu até consultar aqui para não ser injusto. Ele foi inaugurado, se não me engano, em 2002. Não está concluído ainda. O Rodoanel ainda tem o tramo norte, são 44 quilômetros que estão em obras. O tramo sul foi inaugurado em abril de 2010, governo Serra, e em 3 de julho de 2014, 4 anos depois, o tramo leste. Ainda falta a ligação leste-oeste, né? O quilômetro zero do Rodoanel. Só que o Rodoanel já cobra pedágios, não são tão altos quanto o sistema Anchieta Imigrantes, 26 e 20, são pedágios mais baratos, R$2, 2 e pouco. Mas se cobra pedágio e a obra não está pronta ainda. Exemplos não faltam de concessionárias que não seguem o cronograma de obras previstos. Temos no litoral norte a Tamoios. Tamoios. Que constantemente não entrega suas obras, atrasa as obras, tem deslizamentos de terra e o pedágio está sempre se reajustando, o pedágio está sempre aumentando. Rodando a todo vapor. Então, o que a gente quer se a concessionária não seguir o seu próprio cronograma de obra, sim, não der a melhoria, né, para a estrada, para o cidadão, ela não vai poder ter esse reajuste dentro do seu pedágio. Sim, a gente sabe que isso vai ser posterior aos contratos vigentes, porque não cabe na atual, mas é o primeiro passo para que nessa reformulação contratual tenham essas cláusulas que impeça esse acréscimo de pedágio indiscriminado. Sim, eu quero ouvir o doutor Irã Porã sobre esse caso, porque tem contratos celebrados, as empresas sempre se arvoram nisso. Olha, tem um contrato, eu estou cumprindo o contrato. Sempre se fala muito no princípio do rebus sic stantibus, né, em questões de contratos e no pacta sunt servanda, né? Ou seja, o contrato, uma vez escrito, deve ser obedecido até certo ponto. Porque você observa muito, por exemplo, que quando você tem aí uma questão, né, conjuntural, por exemplo, que seja lá ambiental, um problema de obras, você vai ter a concessionária entrando com processo, pedindo revisão de valores, né, preço para cima. Agora, como foi colocado aqui? Por exemplo, houve um aumento gigantesco, né, na utilização daquela rodovia e, portanto, da lucratividade. Eu não vejo o governo entrando com processo para rediscutir, para jogar o preço para baixo. Não é? Falta pulso aí. Aí não é uma questão do legislativo, é uma questão do executivo. Falta pulso, sempre se faltou pulso no sentido de privilegiar o bolso dos contribuintes. Não é? Porque isso, é claro que, óbvio, estamos num sistema capitalista, sim, o lucro não é um pecado. Porém, quando se fala numa previsibilidade contratual de um serviço público e essa lucratividade, ela explode às custas do contribuinte. E isso é um caso claro. Com relação à ideia legislativa de se criar multas, eu achei excelente. Né? Uma forma, claro que isso só vai vigorar a partir de novas concessões. Né? Porém, eu colocaria um adendo aí, isso é um conselho nosso, não é? Daquilo que tem funcionado nos Estados Unidos maravilhosamente bem e também na Europa. Há que se evitar essa tendência nossa legislativa em se precificar a multa, tá? Porque ela passa, no longo prazo, ela passa a ser inócua. Tá? E em especial, por quê, doutor? Porque em termos de valores, por exemplo, eu sempre dou o exemplo da Lei das 12 Tábuas na antiga Roma, em que você teve a multa lá, era específica para agressão física. Tá?
Então, e era uma multa pecuniária. Então tinha lá um nobre, tá, que por diversão ele passava pelas ruas de Roma e, ladeado pelos seus guerreiros, olhava para a cara de um cidadão, não gostava, esbofeteava ele, pegava as moedas, jogava na cara dele e falava, está paga a multa. Ele não podia ir no juiz reclamar, porque o juiz ia dizer, ele te pagou a multa? Pagou, e acabou-se. Então, desde a da Roma antiga, você tem o abuso do direito. Ou seja, grandes corporações, as multas são inócuas. Sempre riram de nós. Esse é o grande problema. Por que, por exemplo, um McDonald's treme, não é, perante a legislação americana? Nós tivemos o caso aí do copo de café que nós tomamos hoje, que está lá os graus que dizendo, mas que bobagem, né? Avisar que aqui a temperatura é mais alta que o normal. Por quê? Porque o americano derrubou, sem saber, o café quentíssimo no seu colo, teve a pele manchada e o McDonald's teve que pagar milhões de dólares por conta disso. Porque lá existe uma coisa fantástica chamada punitive damages. Tá? Ou seja, a punição, a lei, ela só é efetiva quando ela gera um temor. E o temor, ele é subjetivo. Ele tem que ser exemplar, então. Sim, o que gera temor para você não gera para mim. Uma multa, por exemplo, por que o trânsito no Brasil continua um caos? Porque é uma ideia que é boa, mas na aplicação é estúpida. Sim. Exemplo, estava comentando antes aqui que na Europa se tentou aplicar a mesma coisa com pontuação e não funciona. Por quê? Só pobre obedece à lei de trânsito. Uma pessoa que tem dinheiro hoje sabe perfeitamente que se você colocar o seu carro no nome da empresa, você nem pensa sequer na multa, você não está nem aí, anda 200 por hora. Inclusive a questão da pontuação. Sim, não está nem aí. Então lá teve o caso, por exemplo, que foi até notícia de um dono de Ferrari que passou a 40 e poucos quilômetros por hora um vilarejo e teve uma multa de 100 e poucos mil euros. Proporcional ao carro dele. Não só ao carro, mas também à pessoa dele. Ou seja, ele nunca mais vai fazer aquilo, porque foi um ato estatal suficiente para que a lei fosse respeitada por aquele ente. Então, por isso, a minha sugestão é, a ideia é ótima, só tire a multa pecuniária e coloque ela baseada no faturamento anual da empresa. Pode colocar 1% do faturamento bruto anual. Acabou, já é suficiente. Se for reincidente, aumenta para 5%. Sim. Então, a lei, da maneira como ela é feita no Brasil, tradicionalmente, há décadas, para não dizer séculos, sim, a lei brasileira ela é feita para ser descumprida. Nos Estados Unidos, a lei ela é feita para ser temida. Então, nós não podemos aceitar em que continue a se fazer, os empresários façam cálculos, sim, da viabilidade ou da vantagem de não observar a lei. Não pode haver esse cálculo. Tem que haver um temor. E só vai haver temor quando bater fortemente no bolso. Então, eu aconselho a manter, a ideia é ótima, só tirar a penalidade fixa, por uma penalidade baseada no faturamento da empresa. Aí posso ter certeza, posso garantir a você, essa lei vai ser cumprida. Muito bem. Muito obrigado, viu? Eu quero ouvir o Norival. Já as considerações finais, só temos um minuto aí para encerrar a nossa conversa. A contribuição, inclusive, da área dos transportadores aí, a matéria, ao mandato do deputado que vai ver tramitar na casa os projetos que foram elencados aqui. Eu quero em si, realmente, em nome da nossa categoria de transportadores de cargas, dos caminhoneiros, agradecer a força que o deputado está nos trazendo, pelo menos é a esperança que ainda nós temos, que vivemos de esperança, que o dia que acabar ela, acabou o sentido de viver, e entender que realmente o seu esforço, o trabalho formalizado para isso, com certeza nós vamos estar trazendo uma economia, não só para nós caminhoneiros, não os melhores dias para os caminhoneiros, mas em si para a nossa sociedade toda, porque a conta ela é paga em cima da mesa. E essa uma talvez alguns possam pagar. Agora, quando nós enxergamos o custo Brasil, então daí todo nós temos que pagar, e aí é onde que nós estamos aí pendurados em trilhões aí do nosso país devendo, e talvez nós paguemos com saúde por não tê-la, pela segurança por não tê-la, ou por uma rodovia melhor por não tê-la. Então, a nossa esperança realmente está voltada, e nosso agradecimento voltado ao deputado em cima da sua boa vontade, do teu trabalho e da nossa esperança que realmente. Muito obrigado por conduzir isso. O que faltou dizer, deputado? Seu agradecimento aos convidados aí é a oportunidade desse diálogo.
Só agradecer ao Norival, ao doutor, a toda a equipe da TV Alesp, por mais essa oportunidade de poder trazer um pouco do nosso mandato, de temas tão caros para a sociedade de uma maneira geral, específico os pedágios. Porque quem hoje não acaba passando por um pedágio, por uma praça de pedágio, tem esse custo, tem essa reclamação. Então, nosso trabalho como legislador é trazer os anseios da sociedade para buscar solução, para sanar esses problemas. E agradeço ter podido contar com essas análises técnicas, né, específico da área de transporte, específico da área jurídica, que muito contribuem para os projetos e para o mandato de maneira geral. Parabéns e sucesso na sua empreitada, deputado. Foi um prazer conversar com o senhor. Norival, muito obrigado também. Doutor Irã Porã, muito obrigado. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade. Eu espero você. Vale a pena.